Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast sobre psicologia jurídica. E hoje a gente está aqui com a convidada Natália Ferrer. Natália, muito obrigada por você ter aceito esse convite. E hoje, pessoal, o tema que a gente escolheu é para falar sobre o papel do assistente técnico. Obrigada. Natália, bom dia primeiro. Bom dia. Que tema, né, que a gente escolheu. Vamos ter aí uma longa manhã para falar sobre essa temática tão importante, por vezes desconhecidas, não Sim. só para a comunidade, mas também para a nossa ciência da psicologia, né? Muitos Uhum. profissionais sequer conhecem essa possibilidade de atuação. Sim. É mais uma aba aí dentro da psicologia, né? Muito bem. Gente, a Natália, ela é psicóloga, ela trabalha tanto no contexto clínico como também no contexto da psicologia jurídica. Eu vou ter até que fazer uma colinha aqui, né? Então, ela possui graduação pela Universidade de Filadélfia, aqui de Londrina. Ela é especialista pela análise do comportamento aplicada, tem formação em avaliação psicológica nos aspectos de trânsito, tem mestrado em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina. Além, né, como eu comentei, ela é psicóloga clínica, docente em pós-graduação também. E hoje as suas práticas, elas estão direcionadas para avaliações psicológicas para concursos públicos e atua como perita e assistente técnica em processos judiciais. Uma super convidada, né? Natália, antes da gente começar a conversar sobre o tema Sim. propriamente dito, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua formação. Então, quando Uhum. foi que a sua vida começou com a psicologia? Antes da Uhum. gente pensar em psicologia jurídica, Tá, né? Então, tá. explica para mim um pouquinho. Bom, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada quando você enviou mensagem, né, sobre esse projeto. Um pouquinho antes, estava conversando aqui sobre esses recursos, né, via gravação e tela, e como a gente percorre agora outros ambientes de promoção de informação, né, que são tão acessíveis. Então, parabéns pelo projeto. Obrigada. E, bom, imagino assim que quem vai escutar o podcast sejam estudantes de psicologia, profissionais também, pessoas da comunidade que tenham interesse. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre como eu iniciei na psicologia. É, olha, é, eu diria que busquei a psicologia exatamente por sempre gostar muito de escutar, né? Aquela coisa de escutar amigos, amigas e dar conselhos. Quando a gente é adolescente é assim, né? Então, sempre gostei muito desse entendimento sobre o comportamento, porque a gente sente como sente, como que as coisas evoluem, como são esses processos, né? Então, cursar psicologia instrumentalizou a coisa, né? Então, de poder entender os caminhos científicos para isso, né? Então, foi por aí. Entrei para o curso de psicologia por isso. E entrei considerando ser psicóloga clínica. É aquilo de entro para estudar Freud, que era o que conhecia até então, e na graduação me apaixonei pelo Skinner, né? Então, veja só. É óbvio que tem, né, outros autores e que a gente se apaixona e tal, mas Skinner, para mim, acho que combinou muito com a minha linha de raciocínio, assim, sobre as coisas. E, e aí nisso, então, segui a graduação, aproveitando muitos estágios, né? Depois, já enquanto docente, eu sempre falei para os meus alunos assim, aproveitem muito esse momento na graduação, né? Porque a gente tem os ambientes muito bem preparados para nos receber, né? Temos supervisores que se responsabilizam pela nossa atuação. Veja só, imagine, né? Hoje, enquanto profissional, a gente sabe o peso, a responsabilidade, o quanto a coisa é séria, né? E ali você tem um supervisor que está para te conduzir, te orientar, e você pode tirar dúvidas. É um momento fantástico para isso, né? Então, aproveitei muito bem esses estágios, assim. E até como é uma estratégia para eliminar também possibilidades, né? Então, de repente tenho dúvida se tenho interesse na área da psicologia hospitalar. Isso aconteceu comigo. Deixa eu ir lá ver, né?
não me identifiquei, né? Para mim, eu tive umas situações muito dolorosas ali. Para mim, não. A atuação clínica, eu comecei com estágio extracurricular, né? Já na graduação, na época era o Psique, clínica aqui de Londrina. Trabalhei com a Fátima Conte, a Maria Zilá, Brandão, que foi fantástico, assim, né? Poder acompanhar de perto a atuação de profissionais de excelência, né? E fiz estágios extracurriculares também na prefeitura, em alguns projetos sociais. Então eu estava sempre assim, com um pé na clínica e um pé em outros projetos, né? E isso me trouxe dúvidas até no final da formação, que pós-graduação que eu vou fazer, né? Na época, na Unifil, tinha pós-graduação em análise do comportamento, que a gente podia começar a cursar no início do quinto ano, né? Então, com 5 anos de formação, eu comecei no quinto ano. Então, no meu último ano de graduação, já foi cursando a pós também. O que me trouxe, assim, um alívio até. Porque aquilo da gente se formar, e agora? O que que eu vou fazer? Eu já vou trabalhar onde? Continuo estudando o quê, né? Então, como já estava ali metade do caminho andado naquela pós, e ainda em contato com os professores, né? Com todo aquele corpo docente da pós-graduação, é, na época o Marcos Garcia, o João Juliane que coordenavam o curso, foram meus orientadores também na, na dissertação, né? Então, assim, para mim foi muito estratégico, sabe? Foi muito estratégico estar ali com o pé ainda na vida acadêmica, né? E, e aí tive essa dúvida, então, se eu faria uma pós direcionada para a clínica, para essa atuação, ou na época tinha uma pós em políticas públicas. Fiquei em dúvida exatamente por estar nos projetos sociais também, mas acabei ficando, então, na pós-graduação em análise de comportamento aplicada e continuei com os atendimentos clínicos, então, porque daí eu recebi o convite da Fátima e da Zilá para continuar na clínica e continuei com a clínica, né? E hoje tenho a minha clínica, né? Atuo no meu consultório. Então, estar assim sempre muito aberta para essas possibilidades, para os convites, isso engrandece demais a formação. Então, né, contando um pouquinho sobre, né, o meu caminho dentro da graduação, da psicologia, mas acho que fica como um informe, talvez, e um incentivo assim, para o pessoal que está na graduação, de estarem realmente muito abertos a esses estágios e formações. Ah, mas eu não sei se gosto. Experimenta, agora é a hora. Não que não possa experimentar depois também, mas é um momento tão estratégico para isso, né? Sim. E, Natália, eu falo exatamente isso para os meus alunos, porque a gente precisa considerar o que você trouxe. Dentro da graduação, a gente tem outros professores e profissionais que estão ali para responder pelo aluno caso qualquer coisa vier a acontecer. Então, é um espaço de experimento. Até porque depois que você se forma, as portas elas não se abrem com tanta facilidade quanto você está dentro de uma instituição de ensino superior. Então, isso é muito importante para que os alunos tomem propriedade mesmo. Para quê? Você, se tem dúvidas do que você gosta, experimente. Ou, eu não sei o que trabalha aqui, então deixa eu ir lá, deixa eu conhecer. Até porque eu acho que esse é o legal da psicologia. Embora cada área de atuação tenha um recorte de prática, elas se Sim, conversam. É inevitável. E a verdade. psicologia jurídica, se a gente olha para ela, ela está em todas as outras áreas de atuação. Se você olha para o contexto escolar, ela está implicada, para o contexto hospitalar, ela está implicada, para o social, para a própria clínica, ela está Sim, implicada. sim. Então, a psicologia jurídica, ela tem essa oportunidade de ir conversando com outras áreas de atuação. Mas para isso, para entender o que é essa área, não dá para ficar só nos estudos ali da literatura. Tem que botar a mão, tem que conhecer, tem que participar, né? E assim, é igual eu sempre brinco, não adianta você dizer que você não gosta de jiló
sendo que você nunca experimentou. Você tem que, Exato. ao menos, saber o que faz, como que é. Aí sim você pode dizer, não gosto, não me identifico. Eu tenho É, alunas, assim como você, experimentaram a área da psicologia hospitalar e falaram, não dou conta, é. não consigo. Não tem problema, vamos tocar para outras áreas, né? Aham. Tem muitas áreas, né? Nossa. E até áreas assim, como eu te falei, eu entrei para imaginando ser unicamente psicóloga clínica. E aí, de repente, você se depara com outras áreas muito interessantes em que você pode, em paralelo, seguir também carreira, né? Então, assim, Uhum. as habilidades que você desenvolve em uma área, como você falou, você leva para as outras, né? Uhum. Então, a escuta muito desenvolvida na clínica, não só na clínica, mas a clínica a gente entende o potencial disso, né? A escuta a gente leva para as outras áreas também, de atuação do psicólogo, né? Então, mas até na psicologia do esporte, sim, até na psicologia do esporte, né? Então, nisso você também tem escuta, você também tem queixas. Então, não, a psicologia não engessa, Não. né? De jeito nenhum, Ela é assim. fluida, né? Demais. Aham. Então, o que você absorve, o que você desenvolve enquanto habilidade, você vai aproveitar em outros âmbitos, com toda certeza. Né? Perfeito. E em que momento, então, que você está trazendo, né? Você experimentou muitas coisas. Sim, Qual foi o marco que você teve, que você conheceu a psicologia jurídica, que você de fato sim. acessou aí essa área de Uhum. atuação? Sabe que eu estava vindo para cá, né? E fiquei pensando nisso, assim, como que eu toquei a cor, como que ficou interessante, assim, né? Como virou uma área de curiosidade e esse entusiasmo. Olha, eu me lembro, durante a graduação, eu morava com duas amigas, a gente assistia uma série que se chamava Law and Order, que era de investigação e tal. Me veio essa lembrança, assim. Então, eu acho que a questão da investigação, de entender o porquê a coisa acontece, de onde vem, já tinha algo por ali, né? E, se não me engano, acho que foi no terceiro ou quarto ano, começaram um projeto na Unifil de mediação. E eu participei desse projeto. Se eu não me engano, ele era liderado pela professora Débora, acho na época que ela deu a disciplina de psicologia jurídica. Quando ela deu essa disciplina, eu me apaixonei. Assim, eu falei, nossa. E a atuação ainda não era tão classificada como era hoje, assim, né? Mas ela trazia alguns relatos de casos e tal. E, e eu vi o quanto a gente precisaria muito sair de uma bolha assim de atuação para compreender essas outras linguagens, né? Como a gente precisaria se comunicar melhor com a área do direito. Enfim, comecei com esse projeto. Depois eu não me lembro o que aconteceu, mas eles pausaram o projeto. Aí eu parei. Em seguida, já me formei e não dei continuidade. Mas ficou como um tema de interesse, assim, né? E aí, como que eu retorno, então, para a psicologia jurídica? Na verdade, foi via avaliação psicológica, né? Então, eu já tinha um interesse sobre a utilização dos instrumentos, os testes. Na graduação, tive as disciplinas. Tinha muita gente que não gostava de jeito nenhum, eu adorava aquilo, assim, fazer as correções e tal, né? Gostava, assim, me identificava. E aí eu comecei então o curso de formação e na mesma época eu recebi uma proposta de um convite para trabalhar no Detran. Na época a avaliação psicológica ela era feita no Detran, não era nas clínicas agora como a gente tem, Uhum. que foi um desafio danado. Então essa coisa de recebe um convite, você topa, não topa, olha, tenho conhecimento até aqui, mas vou investir e vou buscar conhecimento, eu topo. Se você topar também, tô aqui, né? E foi assim. Então, aí eu comecei com o curso e também com as avaliações, então, para o trânsito. E aí, exatamente por desenvolver essa habilidade com os instrumentos, comecei a levar muitos instrumentos para a clínica, né? Na época, a gente ainda estava pouco com os instrumentos e tal. É,
por alguns deles terem um embasamento psicanalítico e tal. Às vezes tinha um pouco de preconceito com essa leitura, mas eu fui absorvendo e aí então eu me lembro que surgiu uma demanda assim para uma colega, né, de era uma avaliação para era vara cível, era um processo trabalhista de um motorista de ônibus e ele estava entrando com um processo contra a empresa que trabalhava. é, ele tinha tido um problema no coração, foi uma coisa bem séria. E ela falou comigo assim, Nath, eu não tenho background para essa atividade e tal, você não topa? Você que está com os testes, utilizando as escalas para avaliar depressão e tal, e tinha que aplicar nele também para entender um pouco melhor o estado dele. Falei, olha, para mim é novidade também, assim, eu tenho o aparato da utilização dos testes, fazer as avaliações em outro contexto, mas eu topo o desafio, eu vou conversar com ele, vou explicar. E conversei com ele, falei, olha, minha experiência até aqui, me interessei pelo seu caso, eu toparia, cobrir um valor muito baixo, assim, para aprendizado mesmo, assim, sabe? E ele topou e deu super certo. Nossa, estudei muito, busquei supervisão também, sabe? E ele conseguiu ganhar o processo, assim, né? A coisa se estendeu e tal, e foi legal. E a partir disso, depois eu fui recebendo outros convites, e inclusive que com a Fátima mesmo, que fazia já algumas avaliações para a vara da família, comecei a trabalhar junto com ela. Eu fazia muito a aplicação dos testes, depois passei a fazer as entrevistas também. Então, você vai ganhando experiência, né? Até realmente ficar só ou mesmo convidar outras pessoas para trabalharem comigo durante as investigações, né? Então, foi indo assim, aos poucos, né? Um aceite aqui, outro aceite ali, um curso aqui, uma supervisão ali. E a experiência, né? Que você vai ganhando processo, sabe bem, né? Como é isso. Um não é, nunca será igual ao outro. E são muito desafiadores, né? Sim. Uma vez eu ouvi que o seu último laudo vai ser sempre o melhor laudo, né? Porque se eu olho o meu primeiro laudo, eu Aham, falo, o que que eu escrevi aqui? Como é que eu também. fiz isso? E assim, é porque não tem experiência, não tem como a gente É. esperar que saia o melhor laudo, Uhum. porque você ainda tá engajando, tá começando, tá engatinhando, tá Tá aprendendo ainda, engatinhando. né? E aí, toda vez que você faz uma coisa, você vai melhorando, você vai se É, aprimorando naquilo, né? é. E antes então da gente entrar no assunto propriamente dito de Aham. assistente técnico, a gente vai tentar entender melhor tudo isso que você trouxe a partir de uma foto que você nos enviou. Tá. Olha Ah, só, sim. você compartilhou com a gente essa foto e quando você me enviou, você trouxe uma fala muito importante. Eu queria que você repetisse ela e eu queria Uhum. que você contextualizasse o que você está fazendo aqui. Tá. Você tinha solicitado uma foto, assim, na atuação, né? E como assistente técnica, ou mesmo como perita, é uma atuação muito sigilosa. A coleta é feita em um ambiente fechado, sigiloso, ninguém está tirando foto. é, Se tem gravação, é uma gravação que precisa de autorização, e aquilo não pode ser utilizado, né, para ser mostrado assim para ninguém. Então eu falei, como, né? Não, só se tivesse de repente uma foto eu escrevendo, né? Escrevendo o laudo, escrevendo um parecer, né? Mas me lembrei então dessa palestra que eu fui convidada pela Ana Paula, durante pela Milê, que elas são da Clínica Verbalize, e nessa ocasião foi uma fala que tive com a juíza doutora Fabiana Bressan, e, e falamos então sobre psicologia jurídica, alienação parental e como que seria essa atuação, né? Então foi o mais próximo
que consegui identificar aí sobre a atuação enquanto assistente técnica, né? Ou mesmo perita, né? E, Natália, se a gente olha assim, por exemplo, para um arquiteto, ele Aham. tem um espaço onde ele possa mostrar, né? É, E até tocar no serviço dele. é. Se a gente pega um médico, ele tem jaleco, ele tem um Uhum. estetoscópio, ele tem ali um espaço para poder mostrar, Tem. palpar. É. A gente não tem, Não. né? Se as pessoas perguntam assim, ah, você é psicóloga, ai, que legal. Mas o que que você tem? A É. gente não tem roupa, não tem uniforme, né? Eu acho legal você trazer isso, assim, porque esses dias, olha só, né? A minha filha, então eles estavam, né? Isso já finalizou, chama Roda de Profissões. Aham. E aí as famílias vão para apresentar as profissões, né? E tinha o meu dia, então, de ir lá para falar o que a psicologia faz, né? Falei, gente, como que eu vou explicar para crianças de 4 anos o que psicólogo faz, né? E aí, logo que cheguei, eu fui de camisa branca. Eles já pensaram que eu era médica, né? Ah, você é médica porque tá de branco. Eu não. Ah, mas você tem uniforme? Eu não. Eu só pensei nisso naquele momento, assim, né? Ah, mas que roupa você usa? Você usa roupa colorida? É essa que a gente tá. Eu falei, olha, eu adoro roupa colorida. Tem dia que eu vou com uma camisa muito colorida, eu vou com uma blusa, vou com uma calça de outra cor. Ah, é? Ficou uma coisa tão, assim, pouco palpável para eles, porque tem profissões que já chegam com, né, um uniforme. Então, o pai de um amiguinho, ele é policial, é delegado, ele chegou todo paramentado. Quem é médico chega, então, com jaleco. A não ser que eu fosse psicóloga dentro do hospital, e aí você tem o jaleco, tudo. Mas senão a gente não usa, né, assim. Então, realmente, né? E nem material. Qual que é o nosso material? É escuta, né? Escuta. Como que a gente vai mostrar a escuta, né? A fala. Ah, os Exato. instrumentos. Tudo bem, eu posso até trazer os instrumentos aqui, mas são folhas, né? Folhas, para eles fica assim, eu vou desenhar, bem, o desenho pode ser uma via, né? Aí eu acabei levando, não sei se você já viu aquele dedo, armadilha chinesa, é como se fosse um dedo de bambu assim. E aí você coloca o dedo dentro. Se você puxa muito rápido, você fica presa. Aham. Aí eu levei para eles dizendo então que é, aquilo ali seria como lidar com as emoções, né? Se a gente tenta fugir, esconder, a gente continua preso naquela emoção e aquilo só aumenta, né? E aí cada um com um bambu ali no dedo, então eles adoraram, aí a coisa fica um pouco mais próxima, né? A gente tem que acolher o sentimento, precisa entender, pedir ajuda. E aí aos pouquinhos, e é isso que a gente faz, vai tirando, sai o dedo, Olha só. sabe? Então, como é subjetiva a coisa, né? A nossa atuação é dessa forma. E peculiarmente, dentro da psicologia jurídica, claro que toda a nossa profissão é pautada no sigilo. Isso está previsto lá no nosso código de ética. Mas Sim. quando a gente fala da psicologia jurídica propriamente dita, a gente parece que tem. Parece não, a gente tem um peso maior em relação a Sim. esse sigilo. Aqui é importante a gente entender que não dá para garantir o sigilo, porque a gente vai colocar em exposição a demanda Sim. das partes. Isso é uma coisa. Sim. A questão aqui que a gente tem é a exposição daquilo que não é relevante à demanda do processo. Uhum. Só que a gente não pode falar sobre a demanda do processo para terceiros. A gente não pode discutir o caso em rodas de bares, de restaurantes, de praças. O peso que se tem dentro do contexto judiciário, ele é muito maior. Porque a gente não tá ali só para nossa profissão, mas tem todo uma rede de pessoas envolvidas nessa ação, né, que é o processo. Aham. Então, toda vez que eu estou no contexto clínico, eu sinto um peso, que é o peso da minha relação direta com a ciência da psicologia e com aquele meu cliente. Sim. Quando eu estou no contexto judiciário, eu estou envolvendo tantas outras pessoas, tantas outras complexidades, né? Então, não daria pra gente palpar. E é por isso que eu gosto desse quadro da gente trazer a
a foto para que a gente aproxime cada vez mais, Uhum. tanto de profissionais da psicologia quanto da comunidade, Sim. para entender esse nosso serviço, que é pouco visto, porque a gente fala, Uhum. a gente é psicólogo, que legal, você escuta as pessoas e dá conselho. É, Não. deixa eu desabafar, né? É, não é assim. Mas então aproximar, né? Que a gente tá ali também para falar para as pessoas e garantir a ela os direitos e a legitimidade da nossa profissão. Que eu acho que a gente já pode começar então a falar sobre o papel do assistente técnico. Sim, Então, convido você agora para a gente entrar nesse universo dessa sim. profissão e dessa atuação na psicologia. Uhum. Vamos começar pelo básico. Fala pra gente o que Tá, é um assistente técnico e qual é a sua função. certo. Então, o assistente técnico, diferente eu acho que é difícil falar sobre o assistente técnico sem falar um pouquinho sobre o perito, Uhum. né? Então, temos lá um processo, aonde o juiz pode nomear algum perito, exatamente para que faça essa avaliação, a construção do laudo, para dizer, de repente, dar uma indicação sobre o tipo de guarda, né? Ou se realmente identifica abuso, alguma violência, alienação parental, enfim, o que o perito vai identificar diante daquele processo. Além do perito, temos também o assistente técnico, né? O assistente técnico ele vai trabalhar então para as partes, né? Então pode ser réu, autor, então as partes têm o direito de contratação de algum assistente técnico, né? O assistente técnico vai ser então da confiança dessa parte e precisa ser uma pessoa especializada, né? Exatamente para conseguir fazer uma leitura muito bem feita do documento produzido pelo perito para identificar irregularidades ou não, falhas, omissões, se a metodologia está correta, se a coleta foi muito bem feita, se a escrita está coerente, né? E também o assistente técnico ele pode produzir quesitos, né? Então, tá lá, o perito foi nomeado, ok, o perito vai iniciar a coleta de dados. Antes de iniciar a coleta de dados, ele precisa ler todo o processo e se temos quesitos, ou melhor, questões, perguntas formuladas pelas partes, o perito terá então que responder essas perguntas, né? Então é muito vantajoso ter um assistente técnico, enquanto parte, é vantajoso ter um assistente técnico exatamente porque ele pode formular quesitos, perguntas direcionadas para o que você gostaria que fosse investigado, né? Então, o trabalho do assistente técnico é esse, e aí, após, então, a entrega do laudo desse perito, o assistente técnico ele emite um parecer técnico sobre o que ele identificou neste laudo, ou o que acha que faltou, o que gostaria que fosse investigado, que não foi muito bem descrito, é, e pode, neste parecer técnico, deve, inclusive, colocar a sua leitura sobre a situação, né? Uhum. Então é uma atuação que tem alguma parcialidade, já que você presta um serviço para a parte, Uhum. né? É óbvio que você, enquanto assistente técnico, você não pode mentir, omitir, distorcer em benefício da parte, porque a gente se norteia pela ética, né? Então a gente se norteia exatamente pelo benefício, é óbvio, é o benefício da parte? Mas é o benefício da verdade também, Uhum. né? Isso é uma coisa importante, porque às vezes as partes elas acabam solicitando pra gente acrescentar alguma coisa no parecer, ou então, isso aqui não ficou muito legal pra minha imagem, você pode retirar? Embora a gente não esteja na É, posição de avaliador, porque isso é uma função do perito, sim, a gente precisa colocar no documento psicológico aquilo que a gente analisou. sim, Então, se a gente olha para o papel do assistente técnico e a gente olha ali pro documento, né, que é o resultado dessa análise, sim. é sempre se questionar assim, qual que é a minha questão problema aqui que eu estou analisando, né? Aham.
precisa colocar todos os fenômenos, todas as nuances que foram identificadas ali. Sim. Quando você traz sobre a parcialidade, isso é uma característica muito específica do assistente técnico. Porque na posição do perito, isso não pode existir, É né? imparcialidade total, né? O Isso. interesse é do processo. Então, assim, vamos supor que seja uma disputa de guarda, né? Enquanto perita, eu sempre, durante as entrevistas, eu já antecipava isso com o pai, com mãe, com avô, avó, enfim, que o interesse principal era o bem da criança. Não era o bem da mãe, pode até estar como benefício, mas o interesse principal é o bem da criança, né? O perito a gente está para o sistema de justiça, né? Ali para garantir os direitos e os interesses daquele que, de certa forma, está em prejuízo, que é a criança. Que é a Quando a gente criança. discute guarda, direitos de convivência, a própria destituição do poder familiar, enfim, a gente teria uma extensão aqui de fatores. A gente está ali para criança e para o adolescente, né? Porque se a gente olha para os adultos, eles estão em conflito. Se está no judiciário, está em conflito, né? Exatamente. Então a gente precisa ter essa clareza. E eu vou pegar esse gancho que você trouxe sobre atuação dentro de contextos de guarda. Aham. Natália, quais são as possibilidades de atuação do assistente técnico enquanto esferas dentro do sistema de justiça? Aham. Existe uma demanda que mais requer as práticas e atuação do assistente técnico ou acaba sendo um pouquinho de cada um? Olha, a atuação é variada nas varas, assim, né? Então, você tem atuação na vara da família, na criminal, na civil. Então, eu já atuei em todas elas, atuo em todas elas, né? Então, desde, eh, de repente, uma consultoria até, né? Assim, de prestar o serviço como assistente técnica, inicialmente aconselhando, orientando, indicando caminhos para os advogados, caminhos de argumentação, inclusive, né? É possível isso. É, eu acho que nas varas pelo menos para mim, o maior volume sempre foi vara da família, né? Sempre, assim. Na vara criminal eu tenho também, civil também, mas o volume maior sempre foi vara da família. Não sei te dizer se o volume é maior na vara da família ou se foi por uma questão pessoal, profissional, assim, né? Pelas pessoas atuantes ali, de me conhecerem, indicarem de alguma forma, né? Não sei bem se seria isso. Mas é um tipo de atuação que pode se encaixar em diversos processos, sabe? Isso foi legal, porque se devolvesse a pergunta pra mim, eu ia falar assim: não, a minha maior atuação é lá na vara criminal. Então Olha, eu não atuo como assistente técnica em casos que envolvem ali a vara civil, né? aham, Da família, enfim. Por quê? Porque a própria resolução do Conselho Federal de Psicologia, que vai ali definir o papel do assistente técnico e do perito, ele deixa muito uhum, claro que o assistente técnico precisa ser expert naquela demanda, né? E é, embora eu trabalhe com a vara de família, o meu carro-chefe é nos aspectos criminais, nas varas aham, ali, que permeiam qualquer ação de ato delitivo, enfim. sim, Então, se olha para minha habilidade de expertise, eu vou ter lá na vara aham, criminal. sim, Então, quando a gente olha para isso, é muito interessante, né? porque não é rígido. A gente Não é pode rígido. pegar a atuação e colocar naquilo que a gente mais tem afinidade, naquilo que a gente É, acaba desenvolvendo no nosso trabalho com mais expertise, né? é. Claro, precisamos desenvolver o nosso trabalho com competência em qualquer uma delas. Uhum, Mas querendo ou não, a gente acaba levando a nossa rotina ali, o nosso dia a dia para algum lugar, né? sim, sim, e aquele último trabalho acaba funcionando como referência para o próximo, né? Aham. Então, é assim. Muito bem. E agora a gente entra para uma questão que entra em conflito. Nós temos a legislação que vai dizer ali que o assistente técnico pode acompanhar as funções Hum, do perito, né? Então, e o perito está fazendo uma sim, avaliação e a legislação deixa claro que o assistente técnico pode participar. sim,
Em contrapartida, a gente tem a resolução do Conselho Federal de Psicologia que vai dizer veemente que não pode Sim. acompanhar. Como que você lida com esse conflito? Porque a gente Aham. tá ali subsidiado, de certa forma, pelas duas práticas legais, Sim. mas a gente responde exclusivamente para o Conselho Federal de Psicologia. Como que você vê isso? É um Uhum. desafio? Queria que você falasse essa articulação que você Olha, faz. é um grande desafio, sim. Exatamente por quê, né? Então, quando a gente fala sobre o assistente técnico participar, então, da perícia, eu, como assistente técnica, eu nunca solicito participar. Porque, enquanto perita, eu sempre neguei a participação do assistente técnico, né? Não é só o fato de não gostar, é porque atrapalha a coleta, né? Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu estar como perita, e aí uma das partes, e era um caso extremamente delicado, onde teve tentativa de homicídio, inclusive, e tinha suspeita de abuso. é, e aí que esse possível agressor, ele queria que a assistente técnica dele participasse, né? Só que como que eu vou fazer uma coleta com uma criança que pode ter sido vítima de abuso e ela sabe que a psicóloga que trabalha para o pai está ali na sala durante a coleta, ou está olhando tudo, ou esse pai, ele chegou a solicitar ele, imagine, assim, é uma coisa descabida, né, participar. Mas só o fato de estar na recepção, junto com o assistente, e eu estar na sala fazendo uma coleta, aquilo intimida de uma forma e atrapalha completamente a coleta de dados, né? Ou mesmo um advogado querer estar por ali. Então, são presenças que dificultam demais a coleta e alteram a qualidade, então, do que coleto e vou produzir enquanto Uhum. laudo, né? Então, por isso sempre neguei. Mas aí temos, então, mas ele pode participar. Mas aí a gente vem lá com as questões do nosso conselho e sempre redige o documento, argumentando por que não, quais seriam os prejuízos. E, olha, eu posso te dizer que só em um processo eu tive negativa, que acabou indo para outras instâncias e tal, e eu neguei, e preferi me retirar. Prefiro me retirar, dessa forma eu não faria coleta, prefiro que nomeiem outro perito. E foi assim, Uhum. sabe? Então, enquanto assistente, eu nunca vou solicitar, porque eu acho que a gente já demonstra de uma forma tão direta a falta de compreensão em relação à qualidade desse trabalho, e eu acho antiético, sabe? Acho mesmo, assim. Porque se você sabe que isso vai prejudicar o processo, prejudicar o seu colega, por quê? Né? Então, enquanto assistente técnico, eu nunca solicitei e não solicitarei, sabe dizer? O que que você solicita, então, para fazer essa relação com o perito? Já aconteceu de eu falar diretamente com o perito, né, sobre algum instrumento, de repente, que o perito utilizou, por aí, mas só. Nada mais diretivo, assim, sabe? Quando a gente E tem o elaboração, documento que produziu. ele produz, né? Uhum. Produziu o documento e só, assim, Uhum. nada além. Quando a gente faz a elaboração de quesitos, a gente não precisa ter essa relação com o Não. perito, porque ele vai ser acostado lá nos autos e o perito vai ter acesso. Quando está acontecendo, por exemplo, aliás, né, vai acontecer essa avaliação psicológica e para além dos quesitos, fomos contratadas para fazer o acompanhamento dessa avaliação, você então está dizendo que às vezes você conversa com o perito, mas fora da ocasião da avaliação, para que vocês Aham. possam entender os instrumentos. Só que você trouxe como se isso já tivesse acontecido e não o que vai acontecer. Tem um tempo melhor para conversar com o perito? É sempre preciso, necessário essa conversa ou você prefere esperar pela elaboração do laudo Eu como prefiro resultado esperar final? pela elaboração do laudo, sabe? Porque eu não vejo nada muito produtivo Uhum. em relação a isso, assim. É, Não mesmo, pelo menos dos casos que atuei, assim,
era o laudo e o laudo chega. E aí sim, faço uma leitura crítica, né? Agora, se existe uma exigência sobre a presença por alguma razão, que seja uma presença fora, uma sala de espera ou algo assim, né? É, e só para um acompanhamento da parte, para a parte de repente ficar mais segura, só. Do contrário, estar em sala, não acho que seja interessante, tá? Não sei se você atende no contexto do Tribunal de Justiça ou na sua clínica, mas o ambiente por si só já é um espaço hostil para a criança, né, para o Aham, adolescente ali. E aí você vai adicionando fatores que vai é, cada vez mais tornando essa dificuldade da criança se sentir confortável, da é, criança se sentir segura é. e intimida, né? O espaço do Tribunal Intimida. de Justiça não é preparado para receber crianças e adolescentes. A Exato. sala ali não é É, preparada para o isso. único formato viável, né, assim, seria então numa sala de espelho, onde então o perito está diretamente com a criança e você está fora, né? Agora, eu já acompanhei ocasiões onde eles queriam estar dentro. Não, de jeito nenhum. Estar fora, aquilo está preservado, E pior, né? ensinando o perito a fazer o serviço, né? Ah, mas você vai interrompendo, Aham. né? Interrompendo o perito. Aquilo atrapalha e eu acho que o objetivo é atrapalhar mesmo, E sabe? descredibiliza a própria atuação do nosso colega, né? Isso que é É. importante a gente falar. Inclusive, quando a gente tem esses pedidos e a gente afirma o quanto que é impróprio essa atuação, você vê que o judiciário acaba olhando para o papel do assistente técnico ou até mesmo as partes e outros profissionais como resistência, como alguém que está ali para atrapalhar. Qual que é a visão que as pessoas têm do assistente técnico? Olha, eu vejo muitos peritos tendo uma visão como se fosse um supervisor, assim, sabe? Um fiscal. Um fiscal, né? Tá aqui para fiscalizar o meu trabalho. De certa forma, você está, Uhum. né? Mas tudo depende do tom, né? Acho que tem isso também, né, Eduarda? É aquela coisa muito inquisitiva, muito grosseira, diretiva. Eu acho desrespeitoso. Tem assistentes técnicos que acabam, assumindo uma postura assim, Rígida, né? rígida. Aí até entendo essa leitura da fiscalização, né? Mas acho que quando você tem uma postura ética, respeitosa, o trabalho do assistente tende a favorecer o processo, né? Então, se você traz, enquanto assistente técnico, você traz uma pergunta que antes ninguém tinha percebido, não tinha nem passado pela cabeça, mas aquilo acaba trazendo um conteúdo que não teria chegado de outra forma, você colabora para o processo e colabora para o perito também, né? É, E ainda sobre o acompanhamento durante ali, depoimento especial, inclusive, o assistente pode participar, o assistente técnico, inclusive, fazer perguntas, né? E aí o perito que vai entender a forma como vai reproduzir essa pergunta. Neste momento, também é um momento onde o assistente técnico e o perito se comunicam, né? De alguma forma, e é preciso ter um manejo muito respeitoso para isso, né? Exatamente para que o perito entenda o que esse assistente técnico está querendo perguntar, né? E que esse assistente técnico pergunte de forma respeitosa para a parte, porque senão dificulta demais o trabalho do perito também, né? Então, quando tem aquelas perguntas de muito mau gosto, muito abusivas, o perito precisa filtrar para fazer a pergunta para o adolescente, para a criança. Então, é preciso ter um bom manejo em relação a esses conteúdos também, né, Eduardo? sim. Eu vejo que muitos peritos, eles sentem muito medo e ficam até receosos de dar continuidade nos processos quando tem a atuação de um assistente técnico, Aham, porque se sente fiscalizado. É é, importante a gente deixar claro aqui, Natália, que todo mundo, enquanto profissional de psicologia, precisa seguir
todas as Aham. resoluções que estão ali frente à atuação que você está direcionada. Então, por Sim. exemplo, você vai trabalhar com documentos psicológicos, você tem que seguir aquilo que está estabelecido na Resolução Uhum. 06 de 2019. Você não pode fugir daquilo. É. E o assistente técnico, quando recebe esse laudo, esse relatório, ou seja lá qual for o documento emitido pelo profissional, o que Aham. ele vai fazer é uma análise crítica do que foi elaborado e É. do que se desviou do que está na normativa, na Sim. resolução. Esse é o primeiro ponto. A outra coisa também é que a gente não tá ali para ensinar ele a trabalhar. Não, Sim. ele sabe da função dele. Até porque, se ele está dedicando o tempo dele para fazer aquele serviço, minimamente a Uhum. gente espera que ele tenha competência para aquele trabalho. Sim. Então, se a gente olha para o depoimento especial, né? Como eu faço muito depoimento especial, Sim. muitas vezes eu tenho assistente técnico presente. Uhum. Só que eu sei que eu tenho uma capacitação e eu sigo um protocolo, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, Sim. e que se eu fujo desse protocolo, eu sei que o assistente técnico vai estar de olho. Eu É. sei que ele vai falar assim: opa, falhou aqui, fez uma pergunta indutiva, uma pergunta Aham. sugestiva. Uhum. Então eu preciso estar atenta também com essas possibilidades que eu incorro no erro. É. Agora, se o assistente técnico vem e fala, mas é porque você induziu a pergunta. Opa, vamos tentar fazer a pergunta de uma outra forma. Isso. Vamos por esse caminho aqui, que talvez você encontre a resposta num outro sentido, ou de uma outra É. forma. Acho que isso é muito legal também, a gente olhar como um complemento na função, Sim. né? Até porque os quesitos os próprios advogados podem fazer. Então, isso não Podem. é privativo do profissional de psicologia. Aham. Só que o psicólogo, ele vai ter um feeling, um olhar sobre aquilo que é relevante investigar. Eu acho muito vantajosa essa atuação e muito vantajosa para os processos e para os advogados também, porque você tem um profissional, né? Você tem um assistente técnico, você tem um profissional com expertise, que pode formular essas perguntas com embasamento técnico, né? Então, se eu acho que eu posso me deparar com aquela resposta, como que eu faço essa pergunta? E a gente tem aparato técnico para isso. Não que o advogado não vá conseguir chegar nisso, de repente com experiência na área e tal, até consiga ter boas formulações, mas a expertise do psicólogo não terá, né? E uma outra coisa, assim, em relação à formulação dos quesitos, ok, a gente formula. Aí tá lá no depoimento especial e o advogado também está junto. Nem sempre, enquanto assistente técnico, a gente consegue segurar o advogado. É difícil, E né? essa é uma questão, sabe? Porque você pode ter feito as reuniões e dado as orientações, desde que eu conduzo a pergunta, desde que eu. E nem sempre, às vezes tem advogado que interfere, faz uma pergunta torta, e aí você precisa puxar, espera, deixa que eu vou reformular, mas por que eu digo isso assim, né? De perder um pouco a mão. Porque se você tem um advogado que acaba sendo muito agressivo nessa condução de perguntas, a gente altera o estado do perito. A Uhum. gente altera e o perito já vai ficando muito sem tolerância em relação ao que vai querer escutar das outras partes. Então, assim, a disposição para querer formular de uma forma bacana aquilo que você está querendo perguntar muda. Porque se você consegue identificar enquanto perito aquele advogado sendo muito agressivo com aquela criança, com aquele adolescente, o que acende para o perito? Eu preciso proteger, eu preciso preservar. Porque senão essa criança será agredida durante este depoimento. E aí vai ser mais uma situação traumática, muito difícil. Então tem isso, sabe? E acho que enquanto assistente técnico a gente precisa orientar muito bem os advogados em relação a esses tons, É sabe? dosagem, A né? dosagem, a dosagem. Embora a gente esteja num contexto jurídico, onde vai ter uma parte ali lesada, ou aliás, pode ter uma parte lesada, a gente não precisa vir com essa
braveza toda, essa Isso, ignorância toda. Nossa, por isso. vezes, assim, eu já peguei muitos advogados, de certa forma, que vieram como se eu estivesse fazendo a ação errada, porque eu estava no lugar de Sim, proteger, e quem faz o sim. depoimento especial está no lugar de proteger os É, direitos e interesses da criança. exato. Mas eu não tenho nada a ver com o que tá acontecendo, eu só tô ali fazendo o meu trabalho. Então, com o tempo eu aprendi a lidar com assistente técnico, eu entendi também que ele estar ali não é para ficar me vigiando, me Sim. fiscalizando. Se eu tenho a garantia que o meu trabalho está sendo executado da forma com que ele deve ser executado, não tem por que Aham. ter medo. E Isso. ele vem para quase que fazer uma harmonia ali, né, no processo. Olha, vamos ir para um caminho que a gente vai ganhar tempo. Eu penso que o É, assistente técnico faz o processo ganhar tempo é. de não ficar fazendo perguntas que não precisam, de não ficar até fazendo um gancho. Se o perito tem quesitos, ele Aham. norteia a avaliação. Norteia. Né? Agora, se simplesmente vem uma demanda e solta o profissional ali, ele não sabe muito bem para onde que ele vai. É. E você ter os quesitos com uma pessoa da mesma ciência que a sua, que sabe Uhum. ali sobre desenvolvimento humano, que sabe sobre violência sexual ou qualquer tipo Sim. de violência, facilita muito. A Facilita. gente precisa mudar essa ótica, então, desse papel do assistente Precisa. técnico, né? Precisa. Assim, acho que tem que ser um entendimento de que esse trabalho todo precisa ser colaborativo, né? Então, assistente técnico com o perito, o advogado com os assistentes técnicos também, né? Então, nós viemos de formações muito diferentes, né? Então, o advogado vem de uma formação, a psicologia vem de uma formação muito acolhedora, né? E para trabalhar na área jurídica, a gente precisa se letrar bastante em relação aos termos, em relação às posturas, à firmeza, ser mais diretivo, que a gente falou quando a gente se encontrou, né? Nossa, os laudos que escrevia no início e tal, aquela coisa longa, extensa. Eu posso ser mais diretiva ou não, eu serei clara. Parece que de início dava um medo danado, assim, de nossa, eu coletei isso. E se eu não colocar no laudo, que vai acontecer comigo, né? Um medo danado enquanto psicólogas ali no âmbito jurídico, né? Uhum. Então, a partir do momento que você ganha experiência, tem esse letramento, né, do âmbito jurídico, as coisas vão melhorando, né? Bom, com certeza. Eu queria que você falasse pra gente quais são os instrumentos que um assistente técnico faz o uso. A Aham, gente viu que o resultado final desse trabalho é um parecer psicológico. Mas aham, e o desenvolver do trabalho? Então, o que que você utiliza, o que pode ser utilizado e também sim. se é obrigatório? Aham. Olha, geralmente, qual é o caminho que a gente segue, assim? É, é de ler o... Primeiro, geralmente, quem fará contato será a parte ou o advogado da parte, né? E aí já antecipam mais ou menos o que se refere, né, o processo e tal. Eu sempre peço para ler, então, o processo, né? Primeiro você precisa estar lá, constar como assistente técnico, aí depois você vai ter, então, o acesso ao processo, leio o processo, e a partir disso eu estabeleço, então, como que será a minha atuação. Quem que eu vou ter que entrevistar, né? Se eu vou entrevistar a parte, se eu vou entrevistar a esposa da parte, filhos ou não, quem que eu vou trazer, né? Para fazer essa coleta de dados. A utilização de instrumentos como testes, escalas. Enquanto assistente eu utilizo, dependendo da demanda, né? É obrigatório? Não, não é. Mas por que que gosto de utilizar? Exatamente porque se eu identifico de repente uma possibilidade de sintomas de depressão e eu tenho uma escala que aplico que diz que esses sintomas estão lá, o meu argumento está muito mais fortalecido, né? Então, é óbvio que você precisa utilizar instrumentos que estejam favoráveis para a utilização, segundo lá a lista da SATEPS, né? Antes de escolher esses testes, sempre verificar se eles estão favoráveis ou não, né? Depois de um tempo, sem atualização, o teste se torna desfavorável. Se eu utilizo um teste desfavorável em um laudo, e eu já acompanhei laudo assim de outros profissionais, o laudo fica inválido.
Imagine, você faz uma coleta daquela enorme, extensa, é um tempo, né, que você despende para produzir tudo aquilo. E colocar a própria parte nessa condição de um teste desfavorável, né? Exato. E aí o que você escreveu está É um prato descartado? cheio para uma impugnação. É um prato cheio. Então é preciso cuidar, né? Então, a partir do momento que você acrescenta um instrumento, você acrescenta uma delicadeza em relação a esse instrumento, né? Então eu gosto de utilizar exatamente porque eu acho que dá um amparo interessante para a argumentação. Então, deixa eu entender. O instrumento que você utiliza, ele é para fundamentar, aliás, para subsidiar a sua fundamentação crítica e não para fazer ali uma avaliação propriamente dita sobre o cenário do conflito ou sobre o cenário da demanda. É Isso, isso. é isso. Então Pra eu gente não posso. confundir, né? Aham, não é uma avaliação psicológica onde eu vou falar só sobre a personalidade daquela pessoa. Não, eu preciso ter um objetivo para utilizar aquele instrumento. Então, se a parte está me dizendo que, enquanto estava atuante naquela empresa, ela já estava apresentando sintomas de depressão por conta da relação com a chefia. E, e foi o ambiente de trabalho que trouxe, então, né, desencadeou o burnout e assédio moral. Se eu tenho um instrumento que diz que aqueles sintomas estão ali, eu tenho o porquê escolher esse instrumento, porque eu preciso de um instrumento que diga, fale algo sobre aqueles sintomas. Se eu tenho, de repente, um perfil psicológico onde ele está sendo acusado por alguma violência, de repente, né? E aí eu tenho um instrumento que avalie personalidade. E esse instrumento traz características que fundamentam o que ele estava falando sobre ele, não a acusação. Isso é vantajoso para ele, né? Então eu tenho um instrumento que fala um tanto sobre ele. É mais um indicativo de funcionamento, né? Agora, pode acontecer, de repente, de eu aplicar um instrumento, aquele instrumento confirmou a acusação. E aí? O que que você faz? Melhor não utilizar. Porque aí como faz? Como argumenta? Aham. Acho que são perguntas que ficam aí, que a gente tem que ter noção do que está na demanda, para quem estamos a serviço e o que a gente Exato. quer colocar ali como complemento ou como contribuição do processo, né? Exato, porque você não vai mentir. Uhum, Você não pode mentir, de jeito nenhum. Você vai uhum, trazer prejuízo para o uhum. processo e também, para a parte, ou para a outra parte, né? Então, o que eu vejo enquanto desafio principal para o assistente técnico é você se deparar com algo que não gostaria de se deparar. Uhum. Até porque se a gente. Se numa situação, vamos supor, né? Avaliamos por um teste de personalidade ou um indicativo próximo de que poderia ter feito de fato aquilo que está constado na acusação. A gente não pode omitir aquela É, informação, é, né? Na dúvida, a gente só faz aquilo que a gente tem propriedade de certeza. Porque exatamente. senão, não vamos mexer com quem tá quieto, né? Exatamente. É esse o ponto. Então, acho que isso aqui seria vantajoso, porque eu já tenho indicativos de que seria. Aham. Porque senão, não utilize. Eu acho que essa é a peculiaridade do assistente técnico, né? A gente precisa escolher, inclusive, É, a parte nos escolhe, mas a gente precisa escolher também a parte. Até porque eu já tive situações que eu supervisionei pessoas que estavam na condição de assistente técnico e dizia, nossa, mas isso tá em conflito com os meus valores, as minhas é, questões. Eu falo, isso é complicado, a gente não pode aceitar uma coisa que vai na contramão daquilo que a gente acredita, daquilo que exato. a gente defende. E aqui é um fator importante. Não é que estamos defendendo crimes ou as práticas ali Isso. de negligência, de omissão. Não, não é isso. Uhum. Mas que como que a gente vai fazer e ter um viés
e uma visão ética, técnica, sendo que a gente não dá conta, por exemplo, de fazer uma leitura de um processo que fala sobre estupro de vulnerável. Sim. Não tem como. E a Não. gente sabe que isso atravessa as nossas práticas, porque tem todas os nossos... Uma coisa importante, a gente não consegue deixar as nossas questões de lado e vestir a roupa do psicólogo e falar, não, a partir de Não. agora eu não sinto mais nada, eu não penso sobre mais nada em relação a isso. Não, a gente tem que ir de encontro, de frente com aquilo que a gente consegue lidar, né? Então, também não se colocar... Sabe que isso que você trouxe sobre, de repente, no caso, tem uma denúncia de abuso sexual. Já aconteceu de eu iniciar uma perícia, estava como perita, né? E era vara da família, não tinha acusação alguma de abuso. E durante a coleta, identificamos abuso. Então, quem às vezes quer se proteger em relação a determinadas temáticas, ainda assim você pode ser pego desprevenido, Sim. né? Então, tem profissionais que, não, abuso eu não trabalho, mas você pode se deparar, e aí? A gente Não não tem como tá... abandonar. E também a gente não tá garantido em nada, né? Porque às vezes vem uma demanda super aleatória e de repente vem aquele pé que você não consegue lidar, aquela situação que você fala, nossa, mas isso jamais apareceria aqui. Exato. E aparece, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Vai dar continuidade? Olha, Vai encaminhar? eu acho que neste ponto, assim, de se deparar com algo que a gente não gostaria, e aí, continuarei sendo assistente técnico ou não? A gente entra em uma situação crítica, assim, os advogados se deparam muito com isso o tempo inteiro, né? De defender uma causa e, de repente, aconteceu algo e eu vou continuar defendendo, né? É, eu não sei te dizer se isso seria o correto ou não, mas é a forma como me sinto confortável em atuar. Quando chega um caso, então, como né, uma demanda de trabalho, como assistente técnica, e eu tenho alguma dúvida, não sei se isso realmente aconteceu ou não, geralmente para casos, aí é da criminal, para casos com possibilidade de abuso, de repente. Essa é a maior fragilidade para mim nesses casos, né? É, eu aceito ler o processo, aceito formular os quesitos, aceito acompanhar depoimento especial. Agora, eu estabeleço um valor até aí. A formulação de pareceres, né, a coisa dá aquela continuidade para que eu estabeleça realmente uma grande argumentação em defesa daquela pessoa, eu coloco isso como uma segunda etapa, para se eu vou aceitar ou não continuar participando para uma segunda etapa. Aceito até a primeira, enquanto temos quesitos e essa escuta. Posso dar alguma orientação, agora dar continuidade para a segunda etapa, para mim é só se eu realmente acredito muito naquela demanda, sabe? Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque é o mesmo caminho que eu acabo escolhendo também. Precisamos saber qual é o nosso limite dentro da atuação do assistente Isso, técnico, né? Porque isso. o assistente técnico, diferente do perito, principalmente um perito nomeado ou o perito que está ali dentro do quadro do sistema de justiça, a gente pode escolher se a gente vai aceitar A aquele gente caso pode. ou não, né? E você trouxe uma questão importante que é sobre os honorários. Diferente do perito, principalmente aqui no estado do Paraná, onde a gente tem uma instrução normativa que diz ali pra gente qual é o valor para cada ação que a gente vai ter, o assistente técnico não tem um valor base ou um teto. Nós Sim. podemos criar a nossa proposta de honorários e esse valor ele é subjetivo para cada profissional, né? A gente tem sim ali onde seguir a média de valores dentro do que o próprio Conselho Federal de Psicologia indica, recomenda, mas existem muitas outras coisas que incorporam esse valor. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre proposta de honorários, como é que funciona para um profissional de psicologia saber estabelecer o seu valor, que é diferente de preço, para casos assim judiciais, né? Olha,
eu tento considerar horas de trabalho, me nortear um tanto por horas de trabalho. Mas tem processos que eles acumularão horas de trabalho além. E se fosse para pagar especificamente uma hora de trabalho comparada com a hora da clínica, fica inviável para o pagamento. Eles não aceitariam, né? Então você acaba reduzindo um tanto isso. Mas eu me norteio pelo tempo de leitura de processo, o tempo que terei com as entrevistas, se terei aplicação de teste ou não, construção, então, dessa documentação, possibilidade de participação durante, né, a audiência, enfim, é tempo de trabalho, assim, é tempo de dedicação, né? É, também considero hora de orientação para advogados, ou mesmo para a parte, pré e pós-audiência, sabe? É sempre bom, assim, eles acabam se acalmando um tanto para essa participação na audiência. É um preparo para isso, sim, sabe? Essa orientação com os advogados tem funcionado muito bem também, né? Então, como um norte de argumentação, de estabelecimento de raciocínio, sabe? Então, tem muitos advogados optando, assim, né? Junto com a parte, eu faço a proposta e aí a parte combina com o advogado, eles veem se aquilo seria interessante ou não, e aí fazem a contratação. Então, a gente tem ali não só aquilo que vamos de fato executar com as partes diretamente, ou os advogados diretamente, mas também aquilo que é para além Para daquela atuação além, direta. Então, são os estudos, às vezes tempo de trabalho, exato. que, né, volto a dizer, a expertise é muito importante e necessária para essa atuação, e também o tempo ali de dedicação para elaboração do documento psicológico. Porque assim, para tudo isso, então quando você, pelo menos eu, quando vou ler um processo, nossa, tem processos gigantescos, né, Eduarda? Então, e são acontecimentos tão variados e provas variadas. Hoje a gente tem nos processos como prova print de WhatsApp, né? Print de comentário em rede social. Então eu tento montar assim um tempo, um fluxo de quando começou, o que veio como acusação depois tiveram um acordo no ano tal, depois no mês tal viajou com fulano e teve um problema ali, depois teve um outro divórcio, sabe? Para você entender como que aquela família vem se estruturando, né? Como que os acontecimentos se estruturaram e como que essa pessoa se encontra hoje. Isso demora. A gente tem que ter muita atenção com todos esses acontecimentos, porque é tudo pista, né? Então, assim, é pista de, nossa, será? Eu pergunto isso, mas eu gostaria daquela informação daquele ano, daquele acontecimento, porque aquilo pode me trazer uma informação sobre um padrão de funcionamento da pessoa. E é diferente de filme, porque o filme traz pra gente assim, a linearidade dos fatos, né? Quando a gente abre o Exato. processo, a movimentação tem uma informação e a continuidade dessa informação vai estar lá no movimento 595. Exato. E até Tudo você assim. chegar lá, demora, né? Porque você vai correndo a leitura por ordem. Então E aí isso é você muito vai abrir, importante. é um documento, é uma foto. Nossa, não, isso aqui não tem nada, deixa eu ir no próximo. E É vai. muita É movimentação. muita, porque você olha assim, 500 movimentações, aí você abre a movimentação, tem 50 itens lá dentro, né? Então Exato. isso tudo precisa ser contabilizado. E eu falo para os meus alunos, Precisa. liga no celular o cronômetro, porque senão você perde a noção do tempo que você tá Perde. ali, né? Perde. E é muito tempo. Muito, muito, né? Eu falo para eles, elaboração de laudo, eu levo em média de 20 a 30 horas se for um pai, uma mãe e uma criança. Sim, simples assim, né? E sem litígios assim grandiosos, porque Aham. senão 50 horas, 70 horas sem piscar, assim, né? E Sem você não. piscar, né? E enquanto perita, assim, a coleta enquanto perita, pelo menos para mim, sempre foi muito maior do que como assistente, óbvio. Muito.
E aí eu queria, assim, me cercar de tudo mesmo. Então, é entrevistar o pai, a mãe. Se a avó convive, eu queria entrevistar a avó e vai até a escola. Se faz terapia, eu entrevisto o psicólogo, é o psiquiatra, sabe? E aí você discorrer sobre todas essas entrevistas, juntar todas essas informações, elas precisam conversar. Não dá para ser algo solto. Aquilo precisa fazer sentido, estabelecer uma linha de raciocínio, né? Então é um trabalho árduo, É. árduo. Por isso que o assistente técnico vem com essa contribuição de filtrar tudo aquilo que foi redigido, É, se está fazendo sentido, se tem uma linha de raciocínio coerente com a nossa ética, se sim, os instrumentos utilizados estão dentro dos viés favoráveis ou sim, desfavoráveis, se até mesmo o próprio instrumento foi usado dentro de uma condição pertinente para aquela demanda, né? também. São muitos fatores. Para a gente caminhar para o fim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque aqui a gente entrou bastante sobre o assistente técnico na condição do judiciário. Sim. Mas, dentro da. Quando eu li ali o seu currículo, você tem as práticas de assistente técnico para concurso público. Isso também está no judiciário, está fora, é uma alternativa de trabalho, como que é? Olha, para concurso público, na verdade, como assistente técnico, é uma atuo, mas é bem pontual, assim. Então, de repente, quando uma avaliação psicológica foi feita em um concurso público X e aquela pessoa foi considerada não apta, né? E aí, essa pessoa acha que a avaliação foi feita de forma incorreta, né? Eu posso participar da devolutiva, então, quando a gente tem a inaptidão, temos a devolutiva. E então, um psicólogo contratado pode acompanhar esse candidato e eu vou ver, então, cadê os testes, como esses testes foram aplicados, como as correções foram feitas. Eu vejo o laudo, como que ele foi fundamentado, e se tiver alguma irregularidade, eu posso, então, questionar, né? Eu emito um parecer técnico sobre aquilo e a banca, então, do concurso vai avaliar se será aceito ou não. Se não for aceito, o candidato pode optar por entrar com o recurso. Aí é via judicial, né? Uhum. Então, essa é uma outra forma de atuação. Eu faço muita avaliação psicológica, eu enquanto banca, né? Então, de formulação dessa banca, de escolher os testes. Então, vamos supor que seja um concurso para a guarda municipal, né? Aí a fundação me contrata, eu seleciono os testes, então, a bateria, faço treinamento da equipe, contrato os psicólogos para eles fazerem a aplicação, os assistentes de sala também, enfim, é a aplicação total, correção, gera o resultado, tudo aquilo. Então, aí eu sou a banca. Mas, quando não estou como banca, eu também estou como assistente, Legal. participando dessas devolutivas para questionamento, então, da avaliação feita por uma outra banca. Então, essa é uma outra forma de atuação Perfeito. enquanto Então, assistente. só vai fugir ali do judiciário nesse primeiro momento, né, que é de É, revisar os documentos, mas depois, se tiver recurso, tem que vir por ordem judicial também. aí é ordem judicial e aí você continua respondendo o que for necessário. Perfeito. Bom, queria entrar num quadro agora, que é o quadro que se chama Pérolas. Sim. Durante todo o teu tempo de trabalho, especificamente na psicologia jurídica e como assistente técnica, Aham. você já se deparou com alguma atuação irregular, com alguma atividade Puxa. antiética que você falou assim, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso? Algo assim, raro, pérola mesmo, sabe? Que a gente fala na Olha, psicologia jurídica. olha, eu tive uma situação que me marcou demais, assim. Eu me lembro que foi um advogado que me buscou e era de uma cidade do interior de São Paulo. Chegou com uma pilha de processo, sim, e queria que eu fosse assistente da pessoa que ele estava, do cliente dele. E o cliente dele estava preso já, né? E tinha sido uma tentativa de homicídio. E ele começou a me contar, tá, conte o que aconteceu, me fale mais então sobre o seu cliente e tal. E ele começou a contar.
Claramente, assim, era uma pessoa com transtorno antissocial, psicopatia, assim, acontecimentos muito sérios mesmo. E ele queria que eu iniciasse essa investigação para estabelecer uma argumentação de que ele fez tudo o que fez por algo passional, motivação passional. Eu falei, nossa, eu não acredito que ele está me pedindo isso. E assim, eu falei, olha, aí, tá, deixei, falou. E eu falei, você entende qual é o perfil do seu cliente, não entende? E você sabe o risco que você está correndo também com esse cliente. Não, eu sei, e tal, mas assim, doutora, é uma família muito rica. Ele falou assim, nesses termos. A senhora pode cobrar o que a senhora quiser. Quantos mil a senhora quer? Sabe? Desse jeito. Assim, assim. Falei, olha, não funciona assim. Você pode me dar o que você quiser. Pode me ofertar o que você quiser. Esse é um tipo de caso que eu não aceito, porque eu já entendo o perfil do seu cliente e quando você desagradá-lo, talvez você se tornará alvo. Eu acho que você está correndo um grande risco. E era muito arriscado mesmo. Era uma pessoa que já tinha, enfim, Históricos. muitos. Bem difícil. E eu falei, quem vai aceitar esse processo vai ser uma psicóloga antiética ou extremamente inexperiente, porque vai comprar a sua ideia, vai comprar a sua argumentação, e esse tipo de processo não me envolvo. Por favor, se eu pudesse retirar. E foi assim, sabe? Falei, gente, na cara dura, assim, sabe? Bem diretivo. Então, eu imagino, não sei o que aconteceu, não, né? Não tenho acesso, assim. E muito provavelmente ele deve ter conseguido um assistente técnico, né? Deve ter conseguido alguém que pudesse escrever um laudo desse, enfim. Mas olha, tem cada né, proposta, sabe, que a gente recebe. Já aconteceu também de eu ter familiar que me pediu para ensinar a fazer teste porque participaria de uma avaliação X e eu me nego. E aí vem uma briga de família, sabe assim? Então tem esses pedidos, assim, Nos né? bastidores, ninguém tem noção do que a gente recebe, né, É, Natália? é, E a gente tem que olhar para aquilo e falar: não, deixa eu ver a forma com que eu vou responder isso aqui, porque eu é. não tô acreditando que tá chegando uma coisa E dessa, chega. né? Chega. Já aconteceu, assim, também de eu ter colega que eu vi que estava no processo como assistente, mas eu sabia que era psicólogo da pessoa, né? Era o terapeuta Clínico. direto, né? Uhum. Clínico. E eu acho que neste caso era por falta de informação dele mesmo. E eu conversei com ele, falei, olha, vi que você tá lá e tal, mas isso caberia à suspeição, expliquei. Nossa, eu não sabia. Então, verifique, envie a documentação, tal, dá uma olhada, para você não correr o risco, tal, né? E aí ele ficou super agradecido. Nossa, obrigada, eu estava lá porque eu não sabia, né? Uma das propostas desse podcast é justamente isso, a gente facilitar o acesso ao conhecimento daquilo que Isso. não é falado, né? Pensar no assistente técnico tem a resolução lá do Conselho Federal de Psicologia. Os meus próprios alunos, eu dou teoria de psicologia jurídica, eles falam, Legal. nossa, mas isso existe? Tem como trabalhar com isso? Sim, Sim, é extremamente relevante, né? Inclusive, o assistente técnico pode te chamar como psicólogo clínico para conversar, o pode. perito, né? Então, trazer para as pessoas essa possibilidade de noção e conhecimento. E uma coisa muito importante, a gente não pode manifestar desconhecimento, porque a nossa profissão, ela tem muitas regulamentações, as nossas atuações, a gente Tem. minimamente precisa fazer a leitura daquilo que está preconizando o nosso serviço, né? Precisa. Precisa. Para tudo, né? Para tudo, né? Para todas as atuações, né? E sempre tem atualização, né? A gente tem as atualizações das normas para tudo. Eu entendo que, diante de uma rotina de trabalho extensa, né? Nem sempre
a gente está ali acompanhando tudo, mas a partir do momento que você vai elaborar documentos, mas eu estou tão acostumada a escrever determinados documentos ou utilizar determinados instrumentos, de um dia para o outro a coisa muda. Muda. Né? Então, assim, já acompanhei, por exemplo, como assistente, de uma avaliação psicológica em um concurso público, onde utilizaram uma escala que tinha acabado de ficar desfavorável. Não pode, Perdeu. perdeu, né? E aí acaba sendo um concurso onde todos precisam ser aprovados, porque senão você tem um cancelamento da avaliação psicológica. E aí, se você cancela uma avaliação psicológica, você cancelou uma etapa por inteiro. Isso é um custo imenso, enfim, né? Tem São outras os searas, né? desdobramentos. É. Então, enquanto profissional que produz documentação, a gente tem que estar muito mais atento. Sim, com certeza. Muito, muito. Essas resoluções todas, exatamente para entregar um trabalho de excelência, né? Aham. E dentro dos parâmetros éticos, técnicos e científicos da nossa profissão, né? Com certeza. Agora, para a gente fechar o nosso quadro, né, e o nosso episódio de hoje, eu queria que você desse dicas, Natália. Vamos pensar dicas aqui, tanto para estudantes de psicologia, mais áreas afins, Sim. também para as outras ciências, porque a gente não conseguiu conversar hoje, só que o nosso trabalho ele é interligado com outras ciências, a do direito, a da pedagogia, do serviço social. Sim. Então, eu queria que você pensasse também nessas outras pessoas que podem fazer adesão do nosso serviço, e também para a comunidade como um todo, que vê aí uma luz no fim do túnel de, nossa, eu preciso de um assistente técnico no processo que eu estou envolvida ou eu estou inserida. Então, eu queria que você fizesse esse fechamento com uma dica. Uhum. Olha, primeiro, assim, para quem está ali na graduação e quer atuar dentro da psicologia jurídica, ou não só na psicologia jurídica, mas em outras áreas, é se manter em estudo, né? Então, aproveitando os espaços de troca, os profissionais para troca. A gente falou lá no início, né? Aproveitar os estágios, tem os supervisores, eles estão ali para isso, mas eles também estão em um momento para te conhecer, né? Para conhecer o que você pode entregar e como você pode se desenvolver. E depois, na vida profissional, ali já é o início da vida profissional, mas depois, enquanto já é psicóloga formada, eles vão se lembrar de você, né? E se lembra mesmo, né? Lembram? Vem trabalhar comigo. Eu convido muito ex-alunos para estarem comigo em diversas formas de atuação, sabe? Então, aproveitar desses espaços e participar dos cursos, participar dos podcasts, dessas discussões fantásticas, é um norte, assim, né? Eu acho que traz segurança, segurança técnica e estabelece uma rede, de contatos também que te trará segurança, Sim, com sabe? O networking ali ele é muito importante, O né? tal do network, né? Sim, São as funciona. conexões, né? São as conexões e elas são necessárias, Sim. né? Então, estar aqui é por uma conexão, né? Então, assim, a gente já tinha se falado em outras ocasiões, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a psicologia jurídica estava como uma mediação para isto, né? E estou aqui hoje podendo falar sobre a minha experiência, né? Sobre a forma como vejo essa atuação e que isso chegue até outras pessoas, né? Então é por este contato, por essa conexão. Agora, para a comunidade ainda enxerga muito o psicólogo clínico, né? Mas sim, o psicólogo está, né, nessas áreas de avaliação, na área da psicologia jurídica. Você tem, então, esse olhar que traz esse olhar técnico, que tem expertise para as relações humanas, né? Só tende a favorecer a demanda jurídica, enfim, a demanda de disputa de guarda, a demanda ou mesmo de proteção em relação ao que você quer
se defender, quer comprovar que não tem culpa ou algo assim, né? Validar um tanto do que se busca ali, né? Muito bem. Então, pessoal, para resumir tudo que a gente conversou hoje, é que a gente pode olhar para o assistente técnico não como esse papel de resistência, esse papel de fiscal, né, do serviço do perito, mas também como alguém que vem para contribuir, seja ali na emissão e elaboração dos próprios quesitos para os processos, mas também para fazer esse acompanhamento e análise crítica do material elaborado pelo perito. E aqui a gente pode olhar para isso como alguém que está ali para fazer a garantia não só da legislação, né, que estabelece pelas próprias resoluções normativas, enfim, do Conselho Federal de Psicologia, mas também para garantir os direitos e os interesses das pessoas que estão inseridas nesses contextos judiciais. E aqui a gente teve uma informação bônus, que é sobre o papel do assistente técnico nos concursos públicos também. Então, se você é um concurseiro, se você teve ali alguma dificuldade nas provas, né, nas etapas de concurso público, saiba que tem alguém que pode estar junto com você para solicitação de recursos também. Então, dê uma olhadinha para essas possibilidades de atuação que podem também te ajudar, tá? Natália, muito obrigada por você ter aceito o convite. Foi muito especial ter você aqui hoje, pra gente poder se conhecer pessoalmente, né? Era sempre trocando ali o WhatsApp. É verdade. Era você sendo assistente técnica nos processos que eu atuei como perita, especialista de apoio em depoimento especial. Então, eu fico muito lisonjeada de ouvi-la aqui hoje. E eu queria, se você puder, compartilhar com as pessoas as suas redes de contato, os seus canais de comunicação, né? Instagram, enfim, o que você fizer uso ali para as pessoas acessarem você. Sim. Bom, tem o meu Instagram, vou movimentar mais o meu Instagram, psicóloga Natália Ferrer. E tem o meu e-mail também, nat.mendes.ferrer@gmail.com. Fique à vontade para entrar em contato. Tudo bem. Confirma para mim, o Mendes é com S ao final, né? É com S. Isso, perfeito. É com S. E agradeço muito a oportunidade de poder trocar com você e que possamos nos encontrar aí em outros processos, né, em outras construções de documento, sempre nos apoiando. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, então, para quem está nos ouvindo, esse aqui é o podcast de Psicologia Jurídica com a Eduarda Piva. Esse é o nosso segundo episódio sobre assistente técnico, né, o papel do assistente técnico. Então, muito obrigada para você que está aí nos ouvindo.